conflito armado entre as nações e o modo como isso afeta a vida de seus habitantes. Esse é o tema, tristemente atual, de Guerra e Paz, um dos mais importantes romances do século XIX, um clássico de todos os tempos. Estamos em 1805. Napoleão planeja ampliar seus domínios e, com um exército composto de 670 mil homens de quase 20 nacionalidades diferentes, inicia sua marcha em direção à Rússia. Em 1812, o imperador toma Moscou, a cidade do czar Alexandre, para surpresa de todos. A guerra está apenas começando. Tolstói mostra a guerra de um ponto de vista inusitado, descrevendo o dia a dia das tropas e apontando como as vitórias e derrotas acontecem, muitas vezes, por meros acasos. Os bastidores do poder, o jogo da política, as intrigas da corte, as tramas da sociedade são desvendados em linguagem sutil e irônica, que esta adaptação de Guerra e Paz busca preservar, permitindo ao leitor um primeiro contato proveitoso com um dos mais importantes clássicos da literatura. O enredo deste clássico da literatura russa se passa durante a campanha de Napoleão na Áustria e descreve a invasão da Rússia pelo exército francês e sua retirada, compreendendo o período de 1805 a 1820. O jogo da política, as intrigas da corte, as tramas da sociedade, as táticas da nobreza arruinada, a brutalidade da guerra, sua banalidade e seus acasos, os bastidores do poder são desvendados em Guerra e Paz. Este painel da aristocracia russa só é tão profundo e verdadeiro porque foi escrito por alguém de dentro dela. As duas principais famílias retratadas, Rostov e Bolkonsky, representam as famílias Tolstói e Volkonsky, respectivamente do pai e da mãe do autor, Lev Tolstói. Guerra e Paz retrata ainda o preconceito e a hipocrisia da nobreza e também suas tradições religiosas, ao lado da vida cotidiana dos soldados e dos servos. Ambientado na Rússia do início do século XIX, o romance lida com temas essenciais à vida contemporânea, a guerra e a paz. Tolstói narra as guerras entre o imperador francês Napoleão e as principais monarquias da Europa, dissecando causas, origens e consequências dos conflitos e principalmente expondo os homens e suas fraquezas. Tanto no exército francês como no russo, tudo parecia acontecer por obra do acaso. Os planos de guerra eram elaborados e discutidos minuciosamente ao longo de semanas e no momento da ação, nada do que fora planejado, nada do que estava traçado no papel era posto em prática. Muita coisa fugia ao controle dos líderes militares e era justamente nesses momentos que ocorriam as surpresas, as vitórias e derrotas inesperadas. Tudo muito improvisado e muito humano. O soldado Napoleão, que se torna general, fato revolucionário para a hierarquia rígida da época, e mais tarde imperador da França, sente que precisa ampliar o seu vasto domínio para fortalecer-se diante do ataque dos monarcas inimigos e da nobreza europeia que não o aceita. Com um exército composto de quase 20 nacionalidades, franceses, italianos, poloneses, etc., avança para a Rússia. Em contraposição ao pensamento da sociedade russa, alguns jovens aristocratas simpatizavam com a figura de Napoleão, que era fruto da Revolução Francesa e representava a renovação diante da antiga nobreza. Mas o general francês, que era aliado dos russos, vem justamente atacar a Rússia. A invasão russa é uma surpresa para todos. O sonho de Napoleão se concretiza. Ele toma Moscou, a capital do grande império, a cidade sagrada do czar Alexandre. A guerra, ou melhor, as guerras napoleônicas, como são chamadas, está apenas começando. Quem será o vencedor? Guerra e Paz é uma epopeia no sentido de obra grandiosa, mas sem o lado heróico típico desse gênero literário. É um romance que coloca as pessoas em primeiro lugar, descreve minuciosamente a guerra para elogiar a paz. Os principais mitos políticos e bélicos são desmascarados e duramente criticados. Com centenas de personagens e mais de 1000 páginas na versão original, aborda os dilemas da alma, a busca da espiritualidade, as dúvidas filosóficas, a maçonaria, a vida e a morte. O texto é tão verdadeiro que percorremos a narrativa como se estivéssemos dentro dela, neste livro forte e sincero, sutil e irônico, em que o autor se coloca por inteiro. Por isso é tão humano e apaixonante.
O primeiro capítulo é um quadro representativo de toda a obra. Ele se passa em uma festa no salão de Anna Pavlovna Scherer, dama de companhia da imperatriz que recebe a nobreza em sua casa. É assim que Tolstói introduz o leitor ao mundo que vai representar. Neste capítulo, não é importante saber quem é quem, e sim o que as pessoas dizem e pensam. Com seus atores em cena, Tolstói começa a desvendar o jogo. À maneira de um pintor delicado, compõe as personagens em pinceladas sutis. O clima que as envolve ajuda a revelar muito do interesse e da personalidade de cada uma. Nenhuma atitude é gratuita. Todas as ações têm um significado, ou melhor, um interesse explícito. Tolstói utiliza o recurso de narrar primeiramente as cenas, os diálogos entre as personagens, para depois apresentar o contexto em que elas se passam. Por isso, se ao ler algum diálogo você ficar com dúvidas, não se preocupe, elas serão esclarecidas logo em seguida. Essa é uma das características do estilo que Tolstói adotou em Guerra e Paz. As repetições de um verbo ou uma palavra na mesma frase também são típicas do autor, recurso empregado para dar ênfase a um determinado assunto. O texto é tão fiel à realidade que mostra que alguns jovens russos tinham Napoleão, o inimigo número 1 da Rússia, como herói. Piotr Bezukov e Andrei Bolkonsky, aristocratas russos, torcem por Napoleão, provavelmente levados pelo seu carisma e pelas inovações realizadas no início do seu governo. Mesmo assim, Andrei engajou-se no exército e participou da guerra. Ferido durante uma batalha, foi recolhido e tratado, juntamente com outros russos, a pedido do próprio Napoleão, que os encontrou e mandou recolhê-los. Como vocês veem, ninguém é absolutamente bom ou mau, e esses casos exemplificam bem isso. Os nomes russos podem parecer confusos. De início, perceba apenas as atitudes das personagens. Durante a leitura, as peças vão se encaixando e a relação entre elas fica mais clara. As famílias mais importantes da história são as Rostov e a Bolkonsky, e as personagens principais são Natasha Rostov, Andrei Bolkonsky, Piotr Bezukov, seguidos de Nikolai Rostov e Maria Bolkonsky. A trama se desenvolve entre essas personagens, as outras têm papel secundário.